Já estão em sintonia com tudo que Deus está fazendo do lado de fora, aleluia. Estava programado ou foi em cima da hora assim? Estava programado? Vocês que trouxeram, então aleluia. É isso, Caio. Ó, essa altura do campeonato, glória a Deus, viu? Pense demais. Vamos orar. Vamos vocês, hein? Benção. Quem está preparado para essa noite? Deixa eu ver. Só vem, Jesus, só vem. Nós queremos só você. É só você. Purinho, sem nenhum aditivo. Só você, aleluia. Vamos orar? Senhor Jesus, nós queremos te agradecer. Obrigado por estarmos aqui hoje mais uma vez reunidos em teu nome, clamando e pedindo que a tua palavra venha de encontro aos nossos corações, que a tua palavra venha de encontro às nossas vidas, tocando de uma forma poderosa e maravilhosa. Nós queremos agora nos render completamente a ti, Senhor. Nós clamamos, Pai, o teu toque, a tua direção, que essa palavra possa trazer luz em meio à escuridão, que a tua palavra venha ser ministrada e que nessa noite haja arrependimento, conversão, salvação, cura, libertação. Senhor, renovo e direção do alto. Nós precisamos de ti, nós precisamos do Senhor. Ajuda-nos, conduza-nos. Usa a minha vida da maneira como o Senhor queira, da maneira como o Senhor deseja, para que seja feita a tua vontade, não a minha. É o teu querer e não o meu. Então venha sobre nós essa noite, toca-nos de uma forma poderosa e especial, pois precisamos de ti. Traga, Senhor, aquela aplicação personalizada sobre cada um dos nossos irmãos e irmãs, e que Jesus venha receber toda a honra e toda a glória, pois é assim que nós oramos e agradecemos em teu nome, Jesus. Amém e amém, aleluia. Pode aplaudir o Senhor Jesus mais uma vez se você quiser. Amada igreja, quando nós olhamos na palavra de Deus, o Deus que nós servimos, Ele está sempre em movimento. O Deus que nós servimos, Ele sempre deseja se mover em nosso meio. Quando nós olhamos de Gênesis a Apocalipse, você vê o Senhor querendo se aproximar do homem. Quando nós olhamos em Gênesis, fala que na viração do dia o Senhor ia ter com o homem. Então fala que naquele momento o Senhor sempre ia ter comunhão, queria ter comunhão com o homem. Quando nós olhamos, por exemplo, Moisés, Deus fala para Moisés: Moisés, eu quero que você faça um tabernáculo para que eu venha habitar no meio do meu povo. Então você vê que o Senhor está falando para Moisés: faz um tabernáculo, eu quero estar com vocês, eu quero habitar no meio de vocês. Aí vem o nosso Senhor Jesus e Ele faz uma declaração maravilhosa: aonde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou presente. Eu acho que nós estamos em mais de 3 aqui, então eu creio que Ele pode mover em nosso meio essa noite, Ele pode operar nas nossas vidas essa noite, aleluia. Então você vê que o Senhor sempre quer se aproximar, o Senhor sempre quer chegar. Agora, se nós olharmos aqui, Deus, Ele está se aproximando com um objetivo, com uma finalidade. Eu não creio que Deus quer apenas ter comunhão com a gente simplesmente por ter, mas Deus na verdade quer mexer com a minha e com a sua vida, e mostrar para mim e para você que Ele tem coisas para operar na minha vida, na sua vida e através da sua vida. O Senhor tem planos, o Senhor tem sonhos, o Senhor tem propósito para mim e para a sua vida. Porém, quando nós olhamos, Deus não vai nos pegar à força e nos levar forçado para viver o que Ele tem para nós. Por exemplo, eu creio que Deus tem promessas, e Deus tem promessa para mim e para você. Na palavra está cheio de promessas, bênção, legal. Mas eu não creio que Deus vai pegar a gente forçado e vai nos arrastar. Você querendo ou não, eu vou te levar para fazer aquilo que eu quero. Isso não vai acontecer, porque para mim, aquilo que eu creio, nós temos algo chamado livre-arbítrio, e Deus de alguma forma Ele não vai inferir isso. Imagina, se Deus fizesse tudo automaticamente, nós nunca mais ia ter gente, nós nunca teríamos gente tipo desviada, gente fora da igreja. As pessoas iam cada vez mais ver algo maravilhoso em Deus. Então, eu entendo, e nós vemos na palavra de Deus, que é necessário também nós darmos o nosso passo, nós fazermos a nossa parte, para que Deus possa fazer a dele. Então, quando nós olhamos na palavra de Deus, nós podemos ver que tudo que Deus fez, os milagres, os sinais, os prodígios, as maravilhas, as coisas maravilhosas, Deus deu o passo dele, mas Deus também esperou que as pessoas também dessem o passo delas. Então nós vemos que Deus operou, Ele usou homens e mulheres de uma forma poderosa e maravilhosa, porque eles disseram sim para o Senhor. Mas eu e você temos que entender isso, que as pessoas também tiveram que fazer a parte delas. Quando nós olhamos, por exemplo, aquela viúva que foi falar com Eliseu, falava que o marido morreu, os credores estavam vindo para poder cobrar a dívida dela. Ele fala o que para ela? O que você tem em casa? Ela: apenas uma botija, um azeite. Ele fala para ela ter uma atitude.
vai para casa, faz algo, pega vasilhas, faz tudo que tem que fazer, porque Deus vai mover sobre a tua vida. Então ela deu o passo dela e Deus fez a parte dele. Então eu e você temos que entender isso. Se nós queremos viver aquilo que Deus tem, Deus vai fazer a parte dele, mas Ele espera que eu e você possamos fazer a nossa em nome de Cristo Jesus, aleluia. E por que eu falo isso? Porque quando eu olho, por exemplo, o livro de Atos, o livro de Atos para mim é um livro muito precioso. O livro de Atos fala de um início de tudo. Nós podemos ver ali, na verdade, Jesus agora, Ele está ressurreto, Jesus ressuscitou, aparece aos discípulos, aparece a muitas pessoas ali, Jesus agora está com ele, e o livro de Atos, ele foi escrito por Lucas. Lucas é o mesmo que escreveu o Evangelho de Lucas. Então se um dia você for ler a Bíblia numa sequência dos Evangelhos, dou uma dica para você: lê o livro de Lucas e já emenda o livro de Atos, dá a pulada de Lucas para Atos, que é na sequência. O mesmo Lucas que escreveu o Evangelho de Lucas, ele já está escrevendo o ali sobre Atos. E é interessante que quando nós olhamos ali no Evangelho de Lucas, nós temos uma narração maravilhosa, falando do Evangelho de Lucas. O Evangelho de Lucas, nós temos uma narração coordenada de fatos que Jesus havia realizado durante o seu ministério na terra. Então Lucas também era um historiador. Então Lucas, ele cravou estacas históricas claras para quem pudesse ler o Evangelho dele, pudesse entender muito bem o que ele estava escrevendo. E ele vem agora no livro de Atos. O livro de Atos é uma continuação daquilo que ele estava falando a respeito de Jesus, o que Jesus realizou agora por meio da igreja primitiva. Então quando nós olhamos o livro de Atos, nós começamos a ver já no início de Atos, começando com a ascensão de Jesus. Ele está com os discípulos, está mostrando para a galera, eles falam: é agora que vai restaurar Israel. Ele falou: não é agora, não é o momento, espera um pouquinho, vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, vocês serão minhas testemunhas, vocês vão pregar até os confins da terra. E nisso Jesus está no Monte das Oliveiras e ele sobe aos céus. Eles ficam parados, olhando, anjo aparece e fala: vocês estão olhando para cima por quê? Esse Jesus que você viu subir, um dia vocês vão ver ele voltar. O dia que vocês viram subir, vocês vão ver um dia ele voltar. E nós sabemos disso. Mas agora o livro de Atos continua. Fala da ascensão de Jesus ao céu, fala dos 120 recebendo o Espírito Santo. Você vê isso em Atos capítulo 2. De repente, houve do céu um som de um vento impetuoso e todos ficaram cheios do Espírito Santo. Depois você vê desse momento Pedro pregando. Pedro se levanta, começa a pregar e 3.000 pessoas se convertem numa pregação. Não me pergunte como que é isso. Você tem noção do que é um cara pregar e 3.000 pessoas se batizarem e se converterem numa pancada? Meu irmão, que poder é esse? Sabe que poder que é? Palavra de Deus. Não tem segredo, não é firula, é palavra de Jesus, é a pregação de Jesus. Quem está comigo aqui, dá um amém, deixa eu ver, aleluia. Então aqui tem uns 120, Pedro prega, quase 3.000 pessoas se convertem. Na sequência você vai ver depois a instituição dos diáconos. Diáconos foram levantados para poder servir, dar suporte ali para as pessoas que estavam passando por necessidade. Depois você vê a morte de Estevão. Estou dando uns jump aqui para a gente, uns pulos, tá? Você vê a morte de Estevão em Atos 7. E aqui, a partir da morte de Estevão, começou algo bem interessante. A partir da morte de Estevão, você vê que uma perseguição forte começou no meio da igreja. Uma perseguição violenta. E nisso o povo começou, ao que a gente fala, cada um ir para um canto, cada um tomar uma direção. E uma perseguição violenta começou a acontecer. Você vê isso em Atos capítulo 8. Só que nesse Atos capítulo 8 aconteceu algo muito interessante. Um evangelista chamado Filipe, ele aparece pregando a palavra. Foi levantado para estar no meio, para dar suporte para os irmãos. Mas agora esse homem chamado Filipe, ele aparece agora num cenário onde ele está pregando a palavra. E agora esse homem que está pregando, ele começa a ver coisas extraordinárias. Ele começa a ver coisas maravilhosas. Atos capítulo 8 versículo 4 diz assim: entre mentes os que foram dispersos, estavam indo cada um para um lugar, iam por toda parte pregando a palavra. Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. Aqui, queridos, é maravilhoso. A perseguição começou no meio da igreja. Ali Estevão foi morto, uma perseguição começou. Saulo começa a vir agora, antes de realmente se converter.
e se render ao Senhor. Começa uma perseguição violenta, a galera começa a se espalhar. Filipe é um desses que agora está se espalhando. Só que nessa que a galera está se espalhando, repara que o texto não fala que a galera se espalhou para ficar com medo escondido. Eles se espalharam, mas eles estavam pregando a palavra. Eles se espalharam, mas eles estavam anunciando a Cristo. E você vê algo interessante aqui. O texto fala que Filipe, ele estava anunciando Cristo. Ele não estava pregando firula. E deixa eu falar uma coisa para você. Você quer transformação para a sua vida? Você quer mudança no seu casamento? Você quer a sua vida completamente transformada? O evangelho de Cristo tem que ser pregado. Não é firula, não é palavras motivacionais, não são pregações que vão dar gás na gente. Se nós queremos mudança e transformação, o evangelho de Cristo tem que ser anunciado, pois é esse evangelho que traz mudança, é esse evangelho que traz o arrependimento, é esse evangelho que muda a minha, a sua história. Quem crê, dê uma salva de palmas ao Senhor Jesus por isso, aleluia. O texto fala que Filipe estava sendo tremendamente usado por Deus. Depois você lê em casa os detalhes. Eu vou ter que dar uns pulos aqui, passando para vocês, parafraseando. O texto fala que Filipe, ele estava sendo tremendamente usado por Deus com sinais e grandes maravilhas. A palavra relata e fala que os espíritos imundos de pessoas saíam gritando em alta voz. Eu não sei como que é isso, mas imagina só a gritaria no meio daquele lugar. Espírito imundo, pessoas possessas de espírito imundo saíam gritando. Os bichos já ficavam endemoniados, mais endemoniados ainda. Havia paralíticos e coxos que foram curados. Sinais e maravilhas estavam acontecendo. A Bíblia fala que houve grande alegria naquela cidade. Então Filipe estava sendo instrumento na mão de Deus naquele lugar. O Senhor estava usando ele com sinais, com prodígios, com maravilhas de forma sobrenatural. Sabe o que isso me mostra? Quando a pregação é cristocêntrica, tem arrependimento, tem conversão, tem transformação, tem cura, tem milagres, tem sobrenaturalidade, tem alegria de Deus que é derramada. Quem vai tomando posse aí? Tem o amor do Senhor que é liberado. Quando a pregação é Jesus no centro, nós entendemos, é Ele quem opera, é Ele quem faz, é Ele quem derrama, é Ele quem toca, é Ele quem liberta, é Ele quem faz maravilhas. Então que eu e você possamos aprender. Você quer ver alegria lá na sua casa? Pregue Jesus lá na sua casa. Você quer ver alegria onde você estiver? Como aquela cidade? Coloque Jesus no centro da tua vida e você verá o que Ele vai fazer de forma poderosa e sobrenatural, aleluia. Mas agora o texto fala que começou um avivamento tão forte, se nós podemos chamar assim, tão forte, que Pedro e João ficou sabendo. Pedro e João ficaram sabendo e eles foram lá em Samaria, foram lá. A hora que eles viram, falaram: meu Deus, a galera está aqui convertida. E agora acontece um momento, eu vou dar um pulo aqui, mas Pedro e João começam a impor as mãos sobre as pessoas e elas começam a receber o Espírito Santo, começam a derramar maravilhoso e sobrenatural. Então, se nós olharmos aqui, queridos, o ambiente aonde Filipe estava, e agora chegou Pedro e João, era um ambiente que talvez todos nós queremos estar. Um ambiente de cura, de milagres, de sinais, de maravilhas. É Deus operando de forma sobrenatural. Porém, Filipe recebe uma chamada. E a chamada que Filipe recebe agora, esse evangelista, ele recebe agora, é uma chamada que precisa mexer com a minha e com a sua vida. Atos capítulo 8, versículo 26, o texto diz assim: um anjo do Senhor disse a Filipe: levante-se, vá para o sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Filipe está no meio de um avivamento. Deus agora chama ele para ele sair no meio daquele avivamento e ele ir para um lugar deserto. Se nós olhássemos aqui, Filipe estava naquele ambiente onde a glória de Deus estava sendo manifesta, sinais, prodígios e maravilhas estavam acontecendo. O Senhor estava operando de uma forma maravilhosa na vida dele através do poder do Espírito Santo. E agora o Senhor chega para ele e fala para ele sair daquele lugar de poder, daquele lugar de unção, daquele lugar de milagres que estavam acontecendo ali, e direciona Filipe para o deserto. Filipe poderia chegar para Deus e dar todos os argumentos. Por exemplo: pô Deus, na boa, tá de brincation to me, tá de brincadeira, não pode ser verdade. Você tá me arrancando desse lugar para outro, não pode ser verdade. Sério mesmo? Tô aqui, Pedrão, João chegou, olha a galera recebendo, tem aquela chuva da glória, a galera sendo tomada, as coisas acontecendo, ó Deus bradando, ó Deus movendo, ó coisa indo. Você está me tirando daqui para ir para o deserto? Aqui ele tinha tudo para poder argumentar, mas eu vou sair daqui para ir para um deserto. Para muitos, o deserto pode ser um lugar de destruição.
um lugar de ruínas, mas para quem está com o Senhor no centro da sua vida, o deserto pode ser um lugar de transição. Para quem está com o Senhor na sua vida, o lugar ali do deserto pode ser um lugar de dependência do Senhor. O deserto fala também de provisão sobrenatural do Senhor. O deserto fala também de proteção e direção do Senhor. O deserto fala de intimidade com o Senhor. O deserto fala também de nós aprendermos a receber aquilo que Deus tem para as nossas vidas, aquilo que Ele vai operar, é Deus revelar aquilo que Ele tem para as nossas vidas de uma forma poderosa e maravilhosa. Mas deserto também fala de eu e você colocarmos para fora aquilo que governa a gente do lado de dentro. Deserto fala da gente poder colocar para fora o que governa a gente do lado de dentro. Você já reparou? Quando a nossa vida está maravilhosamente bem, a gente fica de boa, mas quando aperta, vem para fora o que realmente governa a gente. Vem para fora aquilo que realmente governa a gente. E aqui, eu e você temos que pensar em algo muito claro. Meu irmão, pense nisso. Se Deus está te conduzindo para um lugar igual Filipe, que talvez pareça um deserto, é sinal que coisas novas estão por vir sobre a tua vida. Se Deus está tirando Filipe, para e pensa. Deus está tirando ele de um avivamento, falando para ele: levante-se, vai para o lugar que eu vou falar para você, vai lá para Gaza. Meu irmão, Gaza, um lugar deserto. Ele vai para aquele lugar, parecia que era o fim. Ele podia falar: mas não, mas eu quero ficar aqui, nesse ambiente, aqui está gostoso, aqui está legal. Mas Deus está falando para ele: se mexa, levante-se. E é isso que eu e você devemos entender. Por quê? Por que muitas pessoas não conseguem viver o novo de Deus? Porque elas estão acostumadas com o velho e se entraram num lugar de zona de conforto. Elas ficam paradas, travadas. E o segredo para mim está no próprio versículo 27, Atos 8, 26, levante-se e vá para o sul. Essa palavra levante-se, que nós colocamos até ali grifado, ela fala de pessoas que estavam sentadas e que se levantaram. Então ali, Deus fala para Filipe: Filipe, se você entender e caminhar naquilo que eu tenho para você, levante-se do lugar onde você está, porque algo novo vai começar a acontecer sobre a tua vida. Ei Filipe, sai desse lugar onde você está. Tá legal, tá bacana, show, mas eu vou levar você para um novo lugar, um lugar onde você vai experimentar coisas novas e maravilhosas. Isso fala de um ambiente onde Deus quer tocar a minha, a sua vida. Isso fala de algo dentro de você. Talvez eu e você estamos paralisados dentro de nós, nas nossas vidas. Não estou falando de um local físico, estou falando de algo dentro de nós. Muitas vezes nós estamos travados, nós não conseguimos mais crer, nós não conseguimos mais avançar. Eu não consigo mais ver que a minha casa pode mudar, não consigo mais ver que o cenário pode ser diferente. Eu estou simplesmente travado, eu estou acomodado, eu estacionei. Mas o Senhor está falando para você: levante-se, porque eu tenho um plano para a tua vida. Levante-se, porque o Senhor tem algo novo para mover na sua vida. Levante-se, porque o Senhor quer mover de forma poderosa e sobrenatural. Aleluia. Você reparou que Deus não pegou Filipe e arrastou ele ali? Levante-se, vamos, venha. Hoje o Senhor está chamando você para você entrar em um novo nível. Mas para isso é necessário a gente se mover, é necessário a gente se levantar, é necessário a gente se erguer. Não adianta. Hoje chegou o dia de nós nos posicionarmos em Deus. Ou será que nós vamos preferir passar a vida inteira reclamando de tudo e todos? Ou será que nós vamos dizer: não, Senhor, hoje eu me levanto para viver aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Hoje eu me levanto para viver os teus sonhos, os teus planos, os teus projetos para a minha vida. Queridos, muitas pessoas preferem ficar paradas murmurando do que levantar e viver aquilo que Deus tem. Parece que é mais fácil murmurar, é mais fácil reclamar, é mais fácil criticar, é mais fácil. Só que aonde estão aqueles que vão se levantar? Aonde estão aqueles que vão dizer: chega, Senhor, eu quero entrar nesse nível mais profundo em Ti. Eu quero entrar naquele lugar que o Senhor tem para a minha vida. Eu quero sair dessa zona de conforto. Eu quero me posicionar em Ti. Eu quero viver aquilo que o Senhor tem. Eu quero viver sonhos, projetos, tudo que o Senhor tem para a minha vida, na área que for, de uma forma poderosa e maravilhosa. E é isso que eu e você temos que entender, que quem quer avançar e viver aquilo que Deus tem, vai ter que se mexer. Aonde que você está hoje em Deus? Se nós olharmos, por exemplo, quem quer ter mais revelações de Deus aqui? Legal. Aonde que você está na sua leitura da palavra? Levante-se, se mexa. Se mexa.
Se mexa. Senhor, eu quero revelações. Senhor, eu quero ter sonhos proféticos. Senhor, eu quero isso, quero aquilo. Ele fala, legal, se mexa. Sai desse lugar que você parou no tempo. Sai desse lugar que você travou. Sai desse lugar que você estacionou. Levanta e vem. Levanta e vem. Levanta e vem. Levanta e vem. Quem quer ver a parte profissional mudando completamente? Sai do lugar onde você está, dentro de você, numa zona de conforto, estacionou. Cara, o que pode fazer para poder crescer? O que pode fazer para você poder avançar? O que pode fazer para poder dar um passo diferente? Quer ver seu casamento mudado? Legal, está estacionado, está parado. O que você pode fazer para isso poder mudar? Um posicionamento como marido, como esposa, como pai, como filho, como mãe, na área que for. Eu e você temos que entender isso. Nós estamos esperando as coisas caírem do céu, e Deus está falando, levante-se e vem, porque eu vou mover na tua vida. Levante-se e vem, porque eu vou operar sobre a tua vida. Então eu e você temos que decidir o que nós queremos fazer da nossa vida. Ficar sentado ou viver aquilo que Deus tem. Eu não sei você, mas eu decidi desde 2001 levantar e viver cada coisa que Deus tem para minha vida. Cada palavra que Ele tem para minha vida, cada direção que Ele tem para minha vida. Eu declaro sobre cada um de nós hoje, nessa noite, que nós possamos nos levantar, sair dessa zona de conforto e viver os planos e os sonhos que o Senhor tem para mim e para você. Se você crê, dê uma salva de palmas a Ele bem forte, aleluia. Filipe chegou naquele deserto. Tenta imaginar a cena. Imagina você, lugar de avivamento. Você vai para um lugar. Posso falar para vocês? Eu não vou dizer que eu já vivi isso, mas foi muito próximo disso. Porque quando nós saímos daqui de Curitiba e nós fomos para Foz do Iguaçu, nós saímos daqui, a igreja cheia, todo mundo na igreja, a galera chorando, aí eu chorando, todo mundo chorando, a gente ficou, né, mó cena, difícil, foi muito difícil. Nós chegamos na igreja, não tinha gente na igreja. Eu falei, estou no deserto. Chegamos no deserto. Já contei para vocês, mas eu vou falar. Para mim, uma das frases mais desafiadoras, que foi um grande desafio, mas nós na hora entendemos, foi a minha filha. Eu lembro se foi a Bia ou se foi o Davi. Eu acho que foi a Bia. A hora que ela entrou na igreja, ela falou, papai, cadê as pessoas da igreja? Eu falei, nós estamos aqui por isso, porque nós decidimos nos levantar e viver aquilo que Deus tem para mim e para você. Então nós entendemos, quando nós nos levantamos debaixo de uma palavra de Deus, prepare para aquilo que Ele vai fazer na sua vida. Então hoje dentro de você, o Senhor vai trabalhar. É hora de você se mexer, é hora de você sair desse lugar onde você parou, estacionou espiritualmente e começar a buscar aquilo que o Senhor tem para a tua vida, em nome de Cristo Jesus, aleluia. Filipe está lá, de repente ele vê o eunuco chegando, andando, uma carruagem está lá passando. E algo bem interessante acontece. Atos 8, 29 fala assim, então o Espírito disse a Filipe, aproxime-se dessa carruagem e apanhe e acompanha. Aqui eu vejo algo muito interessante. Filipe teve que ter a percepção do Espírito Santo. O Espírito Santo estava falando com ele e ele teve que aprender a discernir o que era a voz dele, o que é a voz do Espírito Santo. E eu e você temos que aprender isso hoje. Muitos de nós apanhamos porque nós não conseguimos discernir quando é a nossa voz e quando é a voz do Espírito Santo. Não vou conseguir falar isso hoje. No Seminário dos Dons eu vou falar para vocês. Então venha que vai ser muito especial. Mas eu e você podemos sim chegar em um lugar onde você consegue discernir o que é a tua voz, o que é a voz do Espírito Santo. Mas como que isso acontece? Tem que ter intimidade. Para isso acontecer, tem que ter intimidade. Para isso acontecer, nós temos que aprender a caminhar em intimidade com o Senhor. Nós devemos estar sensíveis à voz do Espírito Santo. O Espírito Santo está ali falando com o Filipe, vai agora até aquele lugar. Isso, agora para aqui. Olha aquela carruagem chegando. Acompanha o cara, vai junto. Isso fala de intimidade. Sabe o que eu vejo, amada igreja? Muitos de nós estamos perdendo a intimidade com o Senhor, porque nós estamos tendo mais tempo com entretenimentos, estamos tendo mais tempo com tudo e com todos, e nós não temos intimidade com o Senhor. Não estou falando que a gente não pode curtir e sair de boa, na visão, em nome de Jesus, aleluia, só para lembrar. Mas nós estamos muito aí deixando o Senhor de lado, nós estamos deixando Ele de lado. E um dia eu aprendi o telefone de Deus. Eu já falei isso aqui em algum culto, acho que eu falei, mas vou falar para vocês. Eu amo o telefone de Deus. Vou passar um número para você. O telefone de Deus é o 00 33 3. Anotou? Não? Vou falar de novo. Telefone de Deus 00 33 3. O 00 é a marca do teu joelho no chão.
O 33:3, Jeremias 33:3, invoca-me e te responderei. Invoca-me e te responderei. Vou falar mais uma vez, a ver se tem alguém que vai tomando posse aqui nesse lugar. Invoca-me e te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabe. Invoca-me e te responderei. Vem buscar que vai ter resposta. Vem ter intimidade que vai ter direção. Vem ter aproximação que vai ter revelação. Então o Senhor está falando para mim e para você: aqueles que têm clamado, aqueles que têm buscado, aqueles que têm tido intimidade, esses são aqueles que vão viver os sonhos e os planos que esse Deus maravilhoso tem para mim e para você. Aleluia. Quantos projetos já perdeu? Quantas coisas você já perdeu? Quantas coisas eu já perdi porque a gente não foi buscar em Deus em oração? Quantas coisas? Quantas coisas que nós perdemos? Quantas batalhas que nós perdemos porque nós não fomos orar? Quantas guerras? Quantas coisas? É no secreto, é na intimidade. Os momentos que Deus mais fala comigo não são no culto. No culto acontece muita coisa, mas as maiores revelações e as direções que Deus tem para a minha vida foram no secreto. Por isso que Jesus fala: entra no teu quarto, fecha a tua porta, é no secreto. O Pai que te vê te recompensará. O Senhor está guardando você no secreto. É no secreto que Ele vai tirar essa depressão. É no secreto que Ele vai tirar essa ansiedade. É no secreto que Ele vai trabalhar dentro de você. É no secreto que Ele vai fazer você aprender a avançar naquilo que Ele tem para a tua vida. Aleluia. Quais são as barreiras que estão impedindo você hoje de ir para o secreto? Quais são as coisas que estão nos impedindo hoje de ter intimidade com o Senhor? Hoje nós temos muitas distrações. Hoje nós temos isso aqui, ó, que distrai demais. Distrai demais. Quando você pega, antes de dormir, só vou dar mais uma olhadinha. Quanto tempo passa? Pelo menos uma meia horinha, dependendo, uma horinha. Já dava para ter lido uns capítulos e dado uma cheirada bem gostosa em Jesus. Cheiroso, lindão. Sabe por que a gente não consegue viver talvez o que aqueles homens do passado viveram? Porque a gente não tem profundidade, a gente não tem busca, a gente não quer, a gente para, a gente simplesmente para, nós deixamos de buscar. Mas aqui Filipe entendeu, ele falou não, ele foi, e o texto fala de algo maravilhoso. O texto fala aqui que ele foi, e o texto vai dizer agora em Atos 8:30 que correndo para lá, Filipe ouviu o homem que estava lendo o profeta Isaías e perguntou: o senhor entende o que está lendo? Interessante que eu coloquei grifado ali para a gente, correndo para lá. Essa palavra correndo para lá significa de alguém que começou algo e não parou. Fala de alguém que está gastando as energias em executar ou realizar algo. Fala de alguém que está se esforçando. Fala de alguém que está fazendo a parte dele. Fala de alguém que está dando passos. Fala de alguém que está fazendo algo para viver aquilo que o Senhor está falando para ele viver. Então o Espírito Santo falou para ele, levou ele primeiro, sai daqui e vai para Gaza. Chegou em Gaza, tá vendo aquela carruagem? Estou vendo, sensível ao Espírito Santo, ouvi. Se aproxima dele, foi correndo. Gás, foi correndo, ele não parou. Sabe o que me mostra aqui, queridos? Eu acho isso maravilhoso. Não podemos fazer parte da geração que não faz nada no reino de Deus. Nós não podemos fazer parte de uma geração que não faz nada no reino de Deus. Nós não podemos fazer parte disso. Eu já ouvi muitas pessoas dizendo, até mesmo reclamando: meu Deus, mais um culto, meu Deus, mais uma coisa na igreja, meu Deus, mais uma situação ali, meu Deus, mais isso. Nossa, não sei. Eu entendo que a gente não pode ser uma vida ativa simplesmente somente na igreja. Só que você temos que entender uma coisa. Eu não sei você, mas quem era da balada aqui? Quem era da balada? Da balada, o rolê da balada. Como que a gente era na balada? Eu não sei você. Quinta-feira começava a balada, quarta-feira começava a balada.
trabalhava o dia inteiro, ia de noite para balada, chegava de madrugada, quase de manhã, trabalhava no outro dia inteiro, e à noite ia para balada de novo, sexta-feira, balada de novo, sábado, balada de novo, e era assim. Varava a noite, nem dormia, ia para trabalhar, outro dia, balada, ia balada, e pro reino de Deus, não quero, não, meu irmão, eu não sei você, eu quero fazer parte de uma geração que está caminhando debaixo daquilo que Deus tem. Na balada, na mão de Satanás, eu fazia loucura, mas para Jesus eu quero fazer mais, não interessa, não importa, eu vou caminhar debaixo daquilo que Deus tem para minha vida, de uma forma poderosa e sobrenatural. Dê uma salva de palmas, ele bem forte, aleluia. Então eu confesso para você que eu não aguento ver uns crentes Nutella. Na mão de Satanás fazia tudo e virava a noite. Agora para Jesus não tem tempo, pastor. Pelo amor de Deus, mano. Que Nutella, cara. Vamos evangelizar? Não dá. Vamos fazer não sei o que? Não dá. Vamos sei o que, não quer. Mas eu quero a bênção. Deus vai te pegar, cara. É sério, gente. É uma geração Nutella demais. É uma geração estacionada demais. Quer ver a pergunta que vai pegar eu e você agora? Se o reino de Deus dependesse só de você para poder avançar, o que você e eu estamos fazendo? Se o reino de Deus depender só de mim e de você para poder avançar, o que eu e você estamos fazendo? Quando a gente olha a história da igreja, os caras eram lançados na cova, os caras lançados na mão de leões, os caras colocavam fogo naquela geração que, adorando, louvando ao Senhor, eles não desanimavam, eles avançavam, eles perseguiam. Os textos relatam que quando um estava pegando fogo, cantando, quando ele parou de cantar porque já morreu queimado, o do lado que ia ser agora incendiado, continuava a canção desse, e o outro continuava do outro. As feras que eles lançavam no Coliseu para poder matar os cristãos, dias e dias sem comer aquelas feras, eles estavam sendo estraçalhados pelas aquelas feras, mas eles louvavam e adoravam ao Senhor. E nós fazemos parte de uma geração que não vai ser uma geração Nutella, vai ser uma geração que vai se levantar, vai ser uma geração que vai fazer o reino de Deus avançar, vai ser uma geração que vai falar: chega, eu quero viver aquilo que Deus tem para a minha vida, em nome de Jesus Cristo, aleluia. Como é que eu não consigo? Se na balada, no mundão, na mão de Satanás eu era intenso, porque no reino de Deus eu vou ser meia boca. Eu não quero ser meia boca, eu quero ser intenso. É gostoso a gente cantar aquela música, né? Que deu um hype violento. É Ele. É gostoso cantar. Você posta. É Ele. Segura. Sabe essa? É Ele. Agora não. Tem que ir lá na internet, poder pesquisar e poder ver. Entendi, fechou, beleza. Então segura aí, segura, brincadeira. Não, segura. É legal a música, né? Seja sincero, quem já postou essa música? Legal. Você reparou o que a letra fala? É Ele. O que ela continua? É Ele. Por Ele que estou o quê? Não, volta. É Ele. Por Ele que eu estou gastando a minha vida. Será que eu estou gastando a minha vida por Ele ou para as minhas vontades? Será que eu estou gastando por Ele ou para as minhas vontades? Será que eu estou fazendo o que eu quero? Ou será que eu realmente estou gastando a minha vida para que Ele cresça e eu diminua? Para que Ele apareça? Para que Ele seja honrado, glorificado, exaltado? O que eu e você estamos fazendo? Nós não podemos ir muito longe. Queridos, eu sei que é um convite, mas às vezes você tem que implorar para as pessoas poderem participar de departamentos da igreja para poder servir. Tem que implorar. E a gente posta que eu estou gastando a minha vida por Ele. Pô, mano, como é que é o nome disso, gente? Que adjetivo a gente podia dar? O quê? Hipocrisia? Pô, a gente não pode ser isso, cara. Então hoje, nessa noite, falo para você, nós vamos viver realmente isso? Porque é fácil a gente falar, mas hoje o que eu estou fazendo? Por exemplo, se você está hoje visitando, por favor, não é para você não, você está aqui visitando, vai dar boa, vai dar legal, tranquilo.
Mas você que já vem na igreja um tempo, cara, e aí? Quanto tempo mais? Qual que vai ser a próxima desculpa que você vai dar? Mas no pagodinho a gente ia, né? A gente ia no pagodinho, ia ou não ia? A gente ia no pagodinho, ia lá no sambinha, ficava a madrugada inteira. Aí pro reino de Deus, eu vou orar para ver se é de Deus. Deus vai te pegar, varão. Deus vai te pegar, vaso. Filipe estava ali, agora presta atenção aqui. Pode voltar, obrigado, meu queridão. Filipe se aproxima. E nessa que Filipe agora se aproxima, ele está correndo. E aqui eu nem vou entrar no detalhe de correndo. Se hoje Deus pedisse para a gente correr, alguns de nós correr de verdade, a gente não aguentar chegar naquela porta. A gente ia falar, Senhor, dá para ir de hoverboard? Dá para ir de patinete elétrico? Dá para mandar um WhatsApp? Tipo, dá para mandar mensagem? Não, é essa coisa não. Mas agora ele está correndo, ele está se movimentando, ele está avançando rumo àquilo que Deus tem. E aqui eu vejo algo maravilhoso. Nós devemos estar preparados para o que Deus irá fazer em nosso meio. Nós não podemos ser uma geração que vai parar, mas uma geração de homens e mulheres dispostos a ver o reino do Senhor avançar de uma forma poderosa e sobrenatural. Filipe pergunta para ele, para o eunuco: o que você está lendo aí? Está dando para entender? Olha a resposta do eunuco. Atos 8:31. Ele respondeu: como poderei entender se não há alguém para me explicar? Quantas pessoas hoje, próximas a nós, elas estão como esse eunuco, tentando buscar respostas para a vida, tentando buscar respostas no sentido de viver. Pessoas mal, depressivas, derrubadas, arrebentadas, tentando encontrar algo. Mas Filipe estava ali, fez a pergunta: está entendendo? Ele falou: como se não tem quem me explique? Mas naquele dia tinha alguém que podia explicar. E aqui em Curitiba tem uma geração aí fora que está procurando alguém que venha explicar. E eu estou vendo uma geração que vai ser a resposta. Eu estou vendo uma geração que vai ser a resposta. Eu não sei se você está tomando posse aí no teu lugar. Deus quer usar a sua vida. Deus quer mover na sua vida, através da sua vida. Tem pessoas no seu trabalho, na faculdade, em muitos lugares, na sua casa, estão pedindo uma resposta, uma direção. E Deus quer mover na sua vida e através da sua vida. Deus quer tocar a tua vida poderosamente. Aleluia. Lembro de um rapaz lá em Foz do Iguaçu. Ele se converteu na igreja, hoje ele está lá com a gente, firmão, lá em Foz, lá, é o tecladista. E ele ficou de cara. Ele veio falar comigo, falou: pastor, estou de cara. Falei: pode falar, meu queridão, o que está acontecendo? Falou: pastor, não acredito, estou vendo essa pessoa aqui na igreja aqui, ó, mas esse cara trabalha comigo. Eu falei: e aí, qual que é? Ele falou: pô, pastor, esse cara tá aqui envolvido e tal. Mano, esse cara nunca falou de Jesus para mim. Eu estava depressivo, pastor, eu estava a ponto de me matar, mas o cara está no meu trabalho e nunca falou de Jesus para mim. Sabe o que eu estou falando para você, queridos? Nós estamos buscando sempre aquilo que venha preencher a nossa vontade. Deus está falando: eu não quero que você foque apenas nisso. Isso vai ser benção, mas eu quero que você transborde para que você possa tocar outros. Eu quero que você transborde para que você venha tocar outros. O Senhor está falando para mim e para você. Você é uma resposta para alguém. O Senhor está falando para mim e para você hoje. Ele quer tocar a minha, a sua vida, onde você estiver. Eu não estou falando para você ser um crente chato que fica falando a paz do Senhor para todo mundo. Ser é crente chato, não é para ser chato, mas é para a gente poder ser luz do mundo e sal da terra. É para nós fazermos a diferença onde nós estivermos. É nós impactarmos poderosamente em nome de Cristo Jesus. Aleluia. O Senhor quer tocar a minha, a sua vida. O Senhor quer mover na minha, na sua. Filipe está ali para dar uma resposta para o eunuco. Eu não sei o que está acontecendo aqui, não tem ninguém para me explicar, não tem ninguém para me falar, não tem ninguém para poder falar comigo. Mas o texto vai falar aqui em Atos 8:35.
que ele estava lendo uma porção de Isaías, mas agora Filipe vem anunciando Jesus através daquela passagem. E sabe o que aconteceu? Aquele eunuco começou a ver o coração dele queimar. O eunuco começou a ver o coração dele realmente viver de uma forma poderosa, maravilhosa. E ele fala para Filipe: aqui tem água, o que me impede de se batizar? Meu irmão, o cara batizou no dia que se converteu. Tem água aqui, o que me impede de batizar? Filipe vira para ele e fala assim: se você crê de todo o coração que Jesus Cristo é o Senhor da tua vida. Ele fala: eu quero. O texto fala que eles desceram. Filipe batiza. Sai. Aqui é a parte maravilhosa que Filipe nunca podia imaginar que ele ia experimentar. E eu falo para você, se ele tivesse ficado em Samaria, ele teria vivido uma porção muito legal, mas ele com certeza não ia viver o que nós vamos ver agora, porque o texto fala que ele batizou o eunuco, e na hora que eles estão saindo, Filipe é arrebatado. O texto fala que o eunuco não via mais ele foi tomado e foi visto em outro lugar. Como é que é? Quando você decide se levantar e viver aquilo que Deus tem, prepare para viver coisas que você nunca imaginou. Prepare para experimentar coisas que você jamais poderia imaginar. Prepare para viver coisas que a sua cabeça jamais podia pensar ou passar. Prepare, seja na área que for, profissional, matrimonial, seja na área que for. O Senhor está chamando hoje uma geração que vai se levantar, uma geração que vai dizer: Senhor, chega, a partir de hoje eu quero viver como esse homem que atendeu a sua voz, que caminhou, que teve sensibilidade, teve intimidade, teve busca, teve direção, aprendeu, Senhor, a anunciar a tua palavra, anuncia a palavra, vive Jesus, mas também experimenta coisas poderosas e sobrenaturais, que em nome do Senhor Jesus, nessa noite eu e você hoje, nós possamos viver uma nova porção, uma nova direção, um novo cuidado da paz do Senhor. E se você quer, dê uma salva de palmas a Ele bem forte, aleluia. Você conseguiu perceber que para nós vivermos, para avançar para o novo de Deus, a gente tem que se mexer. Nós temos que fazer a nossa parte também. Nós temos que dar passos para viver aquilo que Deus tem. O que me chama a atenção é que quando Filipe está ali anunciando para o eunuco a pregação do evangelho, aquele eunuco estava ali, cara, tentando entender o que estava acontecendo na vida. Mas agora Filipe está transmitindo para ele. Existem pessoas que hoje estão aguardando. A palavra fala que existe uma ardente expectativa da criação, que aguarda a revelação dos filhos de Deus. Romanos 8,19. Uma geração que vai dizer: eis-me aqui, Senhor. Qual é a tua vontade para a minha vida? Quando você decide viver os sonhos e os planos de Deus, já vou dizer algo para você, é maior do que você podia imaginar. Vai além dos seus recursos. Porque Paulo fala, quando nós começamos a olhar para aquilo que Deus tem, a nossa mente pode pensar, e Deus fala, o que Ele tem é infinitamente mais. É infinitamente mais. Aonde está essa geração? A geração que está se levantando. Uma geração que está colocando Jesus no lugar dele no centro. Uma geração que está anunciando Jesus. Uma geração que está correndo. Uma geração que não parou. Uma geração que continua. Uma geração que avança. Uma geração que entende e sabe, eu não estou aqui apenas para os meus próprios interesses. Eu estou aqui para fazer a vontade do meu Deus, a vontade do meu Senhor. E aquilo muda completamente de uma forma poderosa e sobrenatural. Aleluia. Eu fecho aqui com uma última história. Posso contar para vocês essa? Quando nós morávamos em Foz,
Para você que não sabe, Foz do Iguaçu é a segunda cidade mais visitada do Brasil. Só perde para o Rio de Janeiro. E uma das coisas mais interessantes que tem, e quem já foi para lá, de avião, legal. Uma das coisas mais interessantes no voo é quando está chegando na cidade. Porque você fica aqui sentado e você vê o avião inteiro, tentando olhar para a janela. Cadê as cataratas? Cadê as águas? Cadê? Aí tá, onde tá? Quem fez isso? Você fica, foi ou não foi? Você fica, onde tá? Celularzão, céu. Do avião maravilhoso. E eu tava lá, já tinha feito várias vezes o voo e tal, e eu vendo aquela galera, os gringos, né? Oh my God. Você vê tudo que é gente do mundo inteiro lá. Você vê tudo, do mundo inteiro. Eu olhando, falei, meu Deus do céu. Cara, a galera do lado do povo tentando ver, cara, as águas e tal. E Deus falou comigo, vai chegar um tempo que as pessoas vão começar a procurar aqueles que do seu interior fluirão rios de águas vivas. As pessoas vão começar a olhar e falar, cadê essa geração? Cadê essa que falou, eis-me aqui, Senhor? Cadê essa que falou, eis-me aqui, Senhor? Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Eu me levanto para ver os teus sonhos, levanto para ver as tuas promessas. Eu me levanto para dizer, seja feita a tua vontade na minha vida, em nome de Jesus, aleluia. Dê uma salva de palmas a Ele, se coloque em pé no seu lugar. Que Ele cresça, eu diminua, Ele apareça, não me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que Ele cresça, eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Queria fazer uma oração, feche seus olhos por um instante. Queria fazer uma oração para você que de repente entrou aqui hoje pela primeira vez, ou talvez não. Para você que ainda não recebeu Jesus como o Senhor da sua vida e você gostaria de fazer isso hoje. O Senhor tem planos, sonhos para a tua vida. E hoje a graça dele já está tocando você. Mas agora ele está guardando o seu passo, porque ele já deu dele. Hoje ele aguarda o seu. Hoje ele aguarda o seu. Aonde você vai se render, aonde você vai se entregar completamente a ele. Se esse é o seu desejo e você quer receber Jesus como o Senhor da sua vida, eu queria fazer uma oração com você. Coloque a mão no seu coração. Eu quero orar com você. Repita assim comigo, diga assim: Senhor Jesus Cristo, Senhor Jesus Cristo, nesta noite eu quero te pedir perdão. Pequei contra ti. Reconheço. Sou pecador. E hoje eu me arrependo. Dos meus pecados. Eu viro as costas. Para tudo aquilo. Que não é de ti. Senhor Jesus. Hoje. Crendo com o coração. Confessando com os lábios. Perante a igreja. Perante o mundo espiritual. Eu reconheço. Que Jesus Cristo de Nazaré. É o Filho de Deus. E a minha vida. A partir de hoje. Entrego nas tuas mãos. Senhor Jesus Cristo. Seja hoje. O meu único. E exclusivo. Senhor. E Salvador. Pai, por cada vida que está fazendo essa oração, que a graça, a unção, o cuidado e o favor do Senhor venha sobre cada um deles. Que o Senhor possa abençoá-los poderosamente. Que venha a ser um novo tempo da parte do Senhor. Que o Senhor possa guiar,
orientar, conduzir cada um deles, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Dê uma salva de palmas ao Senhor Jesus por essas vidas. Se essa foi a sua primeira vez fazendo essa oração, esses irmãos aqui são do Ministério Boas-Vindas. Tem até uns mirim aí, hein? Sensacional, hein? Eles querem pegar teu telefone, teu contato, te indicar uma célula, tentar se aproximar de você, se você permitir. Eles estão ali, bem naquela saída à sua direita. Não sei se está liberado ali a entrada ainda, que a semana já vai acabar a reforma em nome de Jesus, mas passe lá, seria muito importante para a gente em nome de Jesus. Amém, queridos? Posso fazer só mais uma oração? Pode ser? Fechou. Feche seus olhos só por um instante. Pastor, o que você fala para a gente fechar os olhos? Para você não ficar distraído, para você aprender a olhar para dentro. Quando a gente fecha os olhos, a gente aprende a olhar para dentro. Olhar para dentro. Os olhos abertos, a gente distrai. A gente fica longe, disperso. Olhe para dentro. Espírito Santo de Deus, nós clamamos essa noite, em nome de Cristo Jesus, que nós possamos hoje nos levantar e avançar para aquilo que o Senhor tem. Que nós possamos hoje nos levantar e avançar para aquilo que o Senhor tem. Que nós possamos hoje, nessa noite, nos levantar para viver os teus sonhos, para viver os teus planos, projetos, aquilo que o Senhor tem para essa cidade, aquilo que o Senhor tem para cada vida. Que nós possamos ser, Senhor, aqueles homens e mulheres que vão trazer uma resposta que é Cristo Jesus para aqueles que estão perdidos, para aqueles que estão depressivos, para aqueles que estão derrubados, para aqueles que estão maus. Em nome de Cristo Jesus, nós clamamos cuidado do Senhor, favor do Senhor, direção do Senhor sobre cada um de nós. Em nome de Cristo Jesus, nós clamamos a tua presença, nós clamamos aquilo que o Senhor tem para cada um de nós, que nós possamos diminuir e o Senhor venha crescer nas nossas vidas. Aleluia. Apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que ele cresça, que eu diminua, ele apareça, que eu me constranja com a sua glória, todo o seu amor, infinita de todos os irmãos. Senhor, obrigado por esse culto, obrigado por esse momento, obrigado por essa palavra. Que nós possamos hoje nos levantar, buscar esse momento, Senhor, de intimidade. Que nós possamos estar sensíveis à tua voz e buscarmos aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, em nome de Cristo Jesus. Oremos juntos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Levante sua mão comigo bem alto. Que o amor de Deus Pai, a graça de Cristo Jesus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo guarde a nossa vida até que Ele venha. Eu declaro sobre cada um de nós novas experiências, avanço, novos planos e sonhos que o Senhor tem para cada um de nós. Que Ele venha ser exaltado, Ele venha ser glorificado, que o Senhor venha usar tremendamente a sua vida em nome de Jesus. Quem crê, dê uma salva de palmas a Ele bem forte. Que Deus abençoe, vai na paz, na segurança, na graça, no amor, na unção do Senhor, em nome de Jesus. Dá um abraço em 2, 3, fala que Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus, aleluia.